eu achar aqui. Deixa aqui. Ruim esse sinal. Dá para ver a telinha aí, pessoal? Sim. Sim. Vamos lá. Aline. Amanda. Aqui. Alice. Anne. Presente. Bárbara. Bianca. Bruno. Caio. Aqui. Mira. Carlos Eduardo. Clara. Aqui. Danilo. Aqui. Davi. Aqui. Gabriel Coge. Eu. Gabriela Rodrigues. Presente. Gabriele Junqueira. Bom dia, Zé. Bom dia. Giovana Braga. Giovanni. Giovana Moreira. Giovana Santos. Giovana Moreira. Pedro. Guilherme Azevedo. Guilherme Nascimento. Gustavo Segura. Presente. Gustavo Kendi. Isabela Aqui. Carvalho. Isabela, presente. Isabela Cerqueira. Isabela Cruzado. Isabela Gil. Presente. Presente. Isadora. Presente. Quem falou presente agora? Pulei alguém aqui, pessoal? Não, né? Eu, Isadora Cruzado. Cordeiro. Ah, tá. Isadora Cordeiro, Ítalo, Júlia dos Santos, Júlia Aqui, Virgínia. Júlia Santos. Mais alguém? Não. Júlia Virgínia, Laila, Lucas, Amaral, Lucas e Marcos, Marcele, Marco Antônio, Matheus de Almeida, Presente. Matheus Evangelista, Presente outro. Carly, presente Aqui, eu, quem Jota. que é o eu? Mas quem está falando aí? Eu sou o Matheus Eu não Cade. estou vendo aqui. Ah, beleza. Matheus Rodrigues, Aqui. Silva, Aísa, Maísa Mel, está presente, professor. Mel Amadei, Michele Roque, Milena, Natália, Aqui. Natan, Aqui, professor Natália Tocai. Aqui. A Michelle tá aqui. Rafaela Magalhães, Rafaela Santiago, Renan, Thaís Fernandes, Thaísa Silva, Aqui. Tainá, Aqui. Vinícius Bezerra, Presente. Vinícius Nunes, Aqui. Yasmin. Muito bem. Deixa eu voltar lá. Achei, cara, que tem gente aguardando no lobby aqui. Lucas e Yasmin. Muito bem. Deixa eu só atualizar aqui, pessoal. Só um instantinho. Renan, tá bom. Giovanni. Só um instantinho, pessoal.
Só um instantinho que eu já finalizo aqui. Prontinho. Deixa eu colocar a apostilinha aqui para a gente conseguir corrigir aqueles exercícios que estavam faltando, né? Tá dando para ver aí a apostila, turma? Sim. Então, nós fizemos na última aula a correção até essa eletrólise do sulfato de sódio, o item D. Agora, tem esse terceiro exercício aí na página 51. Vamos ver o que ele pede aqui para responder. Ele diz aqui, os produtos que podem ser obtidos na eletrólise, nas eletrólises das soluções aquosas de cloreto de sódio e nitrato de cálcio são, respectivamente. Então, nós vimos aqui no cloreto de sódio, NaCl, quando fazemos a eletrólise em solução aquosa, nós vamos obter, né, gás hidrogênio e gás cloro. E quando fizemos a eletrólise do nitrato de cálcio, lá, no outro exercício, né, nós vimos também que obtivemos gás hidrogênio e gás oxigênio. É a eletrólise simplesmente da água, né? Então, está aqui, alternativa A. Gás hidrogênio e cloro para eletrólise do cloreto de sódio, gás hidrogênio e oxigênio para eletrólise usando nitrato de cálcio. No exercício 4, ele fez aqui um esqueminha de eletrólise também, onde eu tenho uma solução aquosa de cloreto de níquel 2, NiCl2. Ele deu, então, aqui a ligação entre esses dois eletrodos de platina, inertes, né? Fez a ligação através de um fio, uma bateria, fonte, não, um gerador, e acendeu a lâmpada aqui porque eu tenho circulação de corrente elétrica. Ele deu aqui as semi-reações de redução e os potenciais de redução, tanto para o cloro, né? Quando o cloro, Cl2, reduz, então o potencial, né, para essa redução de mais 1,36 volts, e o potencial de redução do níquel 2, do níquel 2+. O potencial de redução dele, menos 0,24. Então, notem que o níquel 2+, tem um potencial de redução maior do que o cloro, né? Ele tem uma tendência, então, a sofrer a redução maior do que no caso do cloro. Vamos ver o que ele pergunta, o que ele pede para fazer. No item A, indique as substâncias formadas no ânodo e no cátodo. Justifique. Então, nós vamos ver lá, quando pegamos o cloreto de níquel 2, NiCl2, aquoso, eu tenho a dissociação iônica, a formação de níquel 2+, e de 2 cloretos. Isso fica liberado na água. Acontece, então, na água sua autoionização, 2H2O líquido, vai liberar 2H+, e 2OH-. Então, o que vai acontecer lá no cátodo? O cátodo é o polo negativo da nossa eletrólise. É lá que os elétrons vão entrar. É lá que vai acontecer a redução. Então, quem é que vai sofrer a redução preferencialmente? O H+, ou o níquel 2+? Nós sabemos, então, que os metais comuns têm uma prioridade de descarga ao H+. Eles reduzem preferencialmente. Então, serão eles que vão ganhar os elétrons. Vão sofrer a redução lá no nosso cátodo, polo negativo, níquel 2+, vai ganhar 2 elétrons e formar níquel metálico. O níquel metálico vai se depositar no cátodo, né? Vai formar uma camada, uma superfície de um pozinho desse metal, níquel. Já no ânodo, eu tenho que analisar a competição que acontece entre o cloreto e o OH-. E nós vimos, não é, naquela regra de reatividade, de prioridade de descarga,
que os ânions não oxigenados vão descarregar preferencialmente na frente do OH-. Então, o cloreto Cl- vai ter a prioridade. Vai ser ele, então, que vai sofrer a oxidação no ânodo, que é o polo positivo. Então, 2Cl- vamos oxidar, formando gás cloro, Cl2, e liberando 2 elétrons. Então, no cátodo, eu vou ter a deposição do níquel metálico, e no ânodo, eu vou ter o gás cloro, borbulhando, sendo liberado. No item B, ele pergunta, qual deve ser o mínimo potencial aplicado pela bateria para que ocorra a eletrólise? Então, eu vou fazer o seguinte, calcular uma diferença de potencial. Nessa diferença de potencial, eu vou ter o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. O potencial do que está acontecendo na redução, e aí é o potencial do níquel, mais 1,36, menos o potencial de redução de quem está oxidando, do cloro, menos 0,24. E fazendo essa diferença, então, na regrinha de sinal, menos com menos vai dar mais, a diferença de potencial tem que ser de mais 1,60 volts. O seu gerador, então, tem que fornecer uma tensão, uma diferença de potencial, uma voltagem de, no mínimo, 1,60 volts, para que a eletrólise aconteça. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Sim. Alguma dúvida? Está tranquilo? Tá tranquilo, gente. Posso avançar? Sim. Lá no exercício 5, ele coloca essa situação, Numa célula elíptica, os elétrons são forçados a circular por meio de uma fonte externa. Nesse tipo de célula, pode ser realizada a purificação de um metal, empregando-se um eletrodo do metal puro, um eletrodo do metal impuro e uma solução aquosa contendo os cátions do metal. O desenho a seguir mostra esquematicamente a situação no início do processo. Então, é aquela questão lá da galvanoplastia, Eu uso um metal puro, eu tenho o outro metal que nós temos uma certa contaminação, ele está impuro, E aí eu tenho aqui a minha solução aquosa que contém cátions do metal. Durante esse processo eletrolítico, é correto afirmar que eu vou ter, então, quando eu faço a minha ligação, os elétrons vão estar entrando aqui no meu metal puro. E aqui o que vai acontecer? O metal impuro, ele vai oxidar, perder elétrons e vai passar aqui para o metal puro. Então, o que acontece? A deposição do metal puro vai acontecer aqui no meu cátodo. E aqui no meu ânodo, onde está acontecendo a oxidação, os cátions do metal que vão sair vão ser reduzidos e vão se depositar na forma de metal puro. Então vai começar a acontecer uma corrosão nessa barra de metal impuro e no final do processo eu vou ter os resíduos, que vão se formar aqui embaixo. Uma lama anódica. É um processo de purificação do metal impuro, então. A alternativa correta, então, alternativa A. A redução acontece no eletrodo de metal puro. E a oxidação vai acontecer no eletrodo de metal impuro, que vai ser, então, refinado, Tranquilo aqui, galera? Sim. Vamos aqui adiante no exercício 6. A galvanoplastia é uma técnica utilizada para revestir peças com um determinado metal, por meio de eletrólise. Para cromar um chaveiro de ferro, foram realizados os procedimentos a seguir. Primeiro, colocou-se o chaveiro de ferro como cátodo, eletrodo negativo. O cátodo, de fato, é o eletrodo negativo, É onde você vai ter, então, o processo que vai acontecer a sua redução. Segundo, colocou-se um pedaço de cromo como ânodo, eletrodo positivo.
Muito bem, é ali que vai acontecer, então, a oxidação no cátions de cromo. Terceiro, utilizou-se uma solução aquosa que continha sais de ferro. Isso está errado. Eu preciso usar uma solução aquosa que contenha sais que tenham cromo, porque eu quero cromar o chaveiro. Então, essa aí está errada. Portanto, que tenho de correto aí apenas as afirmativas 1 e 2, alternativa D. Tranquilo até aqui, pessoal? Aham. Muito bem. Aspectos quantitativos das reações eletroquímicas, aí na página 52. Tem uma imagem aí do lado mostrando, né, o Faraday fazendo alguns experimentos, né, em reações, né, eletroquímicas e os cálculos que estão envolvidos nisso. Então, existe uma relação, né, que você tem entre a quantidade de substância que numa reação eletroquímica vai se formar de acordo com a corrente elétrica que você utiliza na sua eletrólise e também com o tempo que você aquela corrente elétrica para que aconteça a eletrólise. Então, essas relações quantitativas é o que nós vamos estudar agora. Vamos, então, fazer cálculos estequiométricos, que envolvem, agora, a corrente elétrica, a carga elétrica, a quantidade de carga transportada pelos elétrons que vai ser utilizada lá no processo. Então, uma primeira coisa que nós temos aqui, uma primeira definição importante é a seguinte: a quantidade de uma substância eletrolizada é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica utilizada no processo. Então, quanto mais carga elétrica eu aplico no meu processo, maior a quantidade de substância vai passar pelo processo de eletrólise. Aqui tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Eu vou colocar um videozinho aqui, bem curtinho, para que vocês relembrem, né, o que é o conceito de carga elétrica, o conceito de corrente elétrica, né, como que isso, então, funciona. Deixa eu ver o som aqui e voltar lá na apostilinha, para que vocês vejam esse breve videozinho. Se não estiver saindo o áudio aí, vocês me avisam aqui, tá, pessoal? A corrente é definida como a quantidade de carga elétrica que flui através de um condutor por unidade de tempo. Quanto maior a carga por segundo, maior é a corrente que passa através do condutor. A corrente é a carga dividida pelo tempo. A unidade de corrente é o ampere, que equivale ao fluxo de uma carga de 1 coulomb por segundo. Uma corrente de 5 amperes representa a passagem de uma carga de 5 coulombs por segundo. Podemos ver que a quantidade de carga que flui através de um condutor é proporcional à corrente. Podemos reordenar a equação acima para obter a relação em que a carga elétrica é o produto da corrente e do tempo. Assim, 1 coulomb é a quantidade de carga transportada por uma corrente de 1 ampere em 1 segundo. Se, por exemplo, uma carga de 1 ampere fluir por 2 segundos, a quantidade de carga transferida será de 2 coulombs. Se uma carga de 2 amperes fluir por 5 minutos, transferirá uma carga de 600 coulombs. Observe que o tempo é sempre expresso em segundos, por isso precisamos multiplicar o número de minutos por 60. Então, tá aí as definições, né, do que é corrente elétrica, como que ela está associada, então, à carga transportada na unidade de tempo. Então, vamos lembrar lá da física, essas definições. Primeiro, de carga elétrica. Essa quantidade de carga elétrica que nós temos, então, ela é representada por essa letra Q.
Então, esse Q é a grandeza carga elétrica que tem a unidade Coulomb, quantidade de carga elétrica. A corrente elétrica, nós representamos por essa letra I, e ela, então, representa o quê? A quantidade de carga elétrica que foi transportada através de um condutor num certo intervalo de tempo, ΔT. E ele vai ser expresso, esse tempo, em segundos, né? Então, a relação que nós temos é essa, pessoal. Quantidade de carga transportada vai ser igual a corrente elétrica, em amperes, vezes o tempo. Eu posso também escrever essa expressão da seguinte maneira. Posso escrever que a corrente elétrica I, em amperes, vai ser igual à carga elétrica que foi transportada, Q, num certo intervalo de tempo, ΔT. Então, como a unidade de corrente elétrica é o ampere, 1 ampere de corrente elétrica representa, então, uma quantidade de carga de 1 coulomb que foi transportada num intervalo de tempo de 1 segundo. Tá claro isso aqui, pessoal? Tudo bem até aqui, galera? Sim. Sim. Então, vamos lá agora. O que acontece, então, com relação aos elétrons? A corrente elétrica, eu sei que é formada por um fluxo de elétrons, partículas que transportam uma certa carga elétrica, cada uma. E nós sabemos também que a carga elementar, a carga de um elétron, corresponde ao valor de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso foi descoberto através dos experimentos de Millikan, que então determinou, né, a carga elementar, a carga de um elétron. Então, essa carga de um elétron é de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Uma vez que nós sabemos a carga de um elétron, agora vocês já vão conseguir relacionar isso com a quantidade de matéria, a quantidade em mol. Vamos lembrar lá do primeiro ano do ensino médio, de que 1 mol de qualquer partícula tem uma quantidade de 6,2 vezes 10 a 23. Então, se eu pegar 1 mol de elétrons, essa quantidade de 1 mol de elétrons vai ter 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. E agora vejam a associação que nós vamos fazer. Se um elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, 1 mol de elétrons, que corresponde a 6 vezes 10 a 23 elétrons, transportará qual carga? X, uma regra de 3. E resolvendo essa regra de 3 para X, nós determinamos então que 1 mol de elétrons transportará 96.500 coulombs. Isso, pessoal, esse número é chamado de constante de Faraday. A constante de Faraday, então, representa uma grandeza de quantidade de carga elétrica transportada. Vejam, então, aqui a nossa conclusão, onde sempre que eu trabalhar com 1 mol de elétrons, que contém 6 vezes 10 a 23 elétrons, eles, então, transportarão uma quantidade de carga de 96.500 coulomb. E essa quantidade corresponde a 1 Faraday, 1 F. Esse 1 Faraday, então, é a quantidade de carga transportada por 1 mol de elétrons. 6 vezes 10 a 23 elétrons.
Tudo bem até aqui, turma? Pegou o baldinho, tá dando baldinho, não acho. Bom, onde que nós vamos aproveitar, né, essa informação, essa grandeza de quantidade de carga que é transportada, né? Nós vamos utilizar os cálculos, tanto para pilha quanto para eletrólise. Vamos utilizar cálculos, então, que vão envolver a quantidade de carga que eu estou transportando na corrente elétrica que eu estou aplicando nos processos. Vou utilizar o tempo em que eu faço essa aplicação e com isso eu consigo determinar, a partir da relação estequiométrica, a quantidade em massa das substâncias que estão envolvidas lá nos processos, tanto de pilha quanto de eletrólise. Eu vou colocar aqui um outro videozinho curto que ilustra, né, esse processo para vocês acompanharem comigo. Então, deixa só eu colocar de novo o áudio, voltar lá na apostilinha e achar aqui o videozinho que envolve, então, os cálculos na eletrólise. Se não tiverem ouvido, me avisa aí, pessoal. Durante a eletrólise de uma solução de nitrato de prata, uma corrente de 2 amperes passou pela solução durante 2.500 segundos. Qual a massa de prata depositada no cátodo? Primeiro, dados os valores de corrente e tempo, vamos encontrar a carga que passou pelo eletrolisador. Como a carga é o produto da corrente e do tempo, a carga fornecida é igual a 5.000 coulombs. Vamos converter esse valor em faradays. Sabemos que 96.500 coulombs equivalem a 1 faraday. Portanto, 5.000 coulombs correspondem a 0,05 faraday. A equação química sugere que é preciso 1 mol de elétrons para depositar 1 mol de prata. Sabemos também que uma carga de 1 faraday equivale à carga de 1 mol de elétrons. Portanto, uma carga de 0,05 faraday resultará na deposição de 0,05 mol de átomos de prata. Por fim, convertemos o número de mols do produto em sua massa usando a massa molar da prata. Constatamos que a quantidade de prata formada durante a eletrólise é 5,4 gramas. Deu para acompanhar aí, pessoal? Deu certinho. Deixa eu ampliar aqui a nossa apostilinha novamente, para que vocês vejam um exemplo, né, de uma aplicação para esses cálculos, né? Então, como eu tinha, né, conversado com vocês, processo de galvanização é um dos processos industriais aí mais utilizados para você proteger metais, né, materiais metálicos de corrosão. Então, você pode fazer, por exemplo, uma zincagem. Nessa zincagem, você vai depositar, então, uma camada de zinco, né, na superfície de uma peça que você queira proteger, uma peça metálica de ferro, por exemplo, né, pode ser um parafuso, pode ser uma porca, enfim, qualquer tipo de peça dessas, você aplicando uma camada de zinco, vai proteger essa peça da oxidação. Então, qual foi a situação aqui da nossa galvanização? O que foi feito, né? Você pegou uma peça de ferro e fez o processo de zincagem, fazendo com que uma corrente elétrica de 50 amperes percorresse, né, o seu cátodo durante 30 minutos. Determine a massa de zinco depositada durante esse processo. Foi dada a massa molar do zinco, EMão, né? 65,4 gramas por mol. Então, os dados que o problema nos forneceu são: a corrente é de 50 amperes, tá certo? Essa corrente foi aplicada durante um tempo de 30 minutos, e eu vou converter para segundos, porque os cálculos têm que utilizar, né, as unidades do sistema internacional. 30 minutos multiplicando por 60 corresponde a 1.800 segundos em que foi feita, né, essa eletrodeposição, essa galvanização. Vamos então primeiro calcular a carga elétrica que foi transferida no processo.
A carga é igual a corrente elétrica vezes o intervalo de tempo em que foi aplicada. Então, a nossa carga Q vai ser igual a corrente de 50 amperes vezes o tempo de 1.800 segundos. E fazendo essa continha, a carga que foi transportada, 90.000 coulombs. Muito bem. O que nós fazemos agora para determinar a massa de zinco obtida? O zinco, Zn2 elétrons, e forma zinco metálico. No processo todo, ele vai ser reduzido e vai se depositar na peça na forma de zinco metálico. Essa é a equação da reação de redução que está acontecendo na eletrólise. Então, veja, a quantidade de elétrons que foi envolvida no processo é de 2 mols. 2 mols de elétrons vão, então, formar 1 mol de zinco metálico. A equação do balanceamento dela pede isso. Então, 2 mols de elétrons formam 1 mol de zinco. Cada mol de elétrons transporta 500 coulombs. Então, como eu tenho na equação 2 mol de elétrons envolvidos, eu multiplico por 2. E quando essa carga, né, é transportada na reação, eu formo 1 mol de zinco. E vejam que a massa de 1 mol de zinco, massa molar dele aqui, 65,4 gramas. Então, eu tenho 65,4 gramas de zinco em massa. A corrente elétrica que foi aplicada durante 1.800 segundos forneceu 90.000 coulombs de carga. Então, se eu coloquei 90.000 coulombs de carga, qual será a quantidade de zinco formada? X. Regrinha de 3. Multiplico isso em cruz, isolo meu X e obtenho 30,5 gramas de zinco. Tudo bem até aqui, turma? Tudo já. Podemos ir adiante? Ninguém tem dúvidas? Pode ir adiante. Um outro exemplo que é colocado aqui é o processo de prateação. Então, essa prateação nada mais é do que você depositar uma camada de prata metálica, né, numa determinada peça que você queira deixar com melhores condições aí de se apresentar. Você quer fazer um revestimento de prata, pode ser utilizado depois como um ornamento, pode ser ganhar em beleza, ganhar em resistência à oxidação, enfim. Uma prateação, então, vai ser o processo onde você deposita uma camada de prata em uma determinada peça. O que foi feito aqui no exercício, então? Ele fez o quê? Durante quantos minutos serão necessários, né? Quanto tempo será necessário para fazer uma eletrodeposição de 27 gramas de prata metálica por eletrólise, né, do nosso nitrato de prata em uma célula eletrolítica, que foi utilizada uma corrente de 120 amperes. Então, vamos lá. Aqui a massa molar da prata, 108 gramas por mol. Vamos lembrar, então, que a prata Ag+, aquosa, ela vai ganhar um elétron e formar prata metálica. É a reação de redução. Reparem que eu preciso de 1 mol de elétrons para formar 1 mol de prata. Sabemos que 1 mol de elétrons transporta uma carga de 96.500 coulomb. Um Faraday, né? E a quantidade de prata formada na proporção estequiométrica, 1 mol de prata tem 108 gramas de prata. Então, para obter 27 gramas de prata no processo, eu vou precisar de transportar quanta carga? X. Eu resolvo aqui a minha regra de 3 e eu determino que X vai ser 24.125 coulombs. Essa é a carga necessária para obter 27 gramas de prata. Volto na minha equação da carga elétrica. A carga
Q é igual a corrente elétrica vezes o tempo de aplicação. A carga que eu preciso para essa eletrólise é de 24.125 coulombs. E o tempo em que eu vou aplicar, eu vou descobrir esse ΔT, porque a corrente que eu vou utilizar é de 120 amperes. Isolando, então, ΔT, eu vou chegar aqui em 201 segundos, o que corresponde a 3,35 minutos, e ajustando, né, 3 minutos e 21 segundos. Vai ser o tempo que eu vou precisar aplicar essa eletrólise, utilizando 120 amperes de corrente elétrica. Tudo bem, pessoal? Tudo. Jota, esse 24.125 é da onde? Ele veio daqui. Quer ver, ó? Quando eu tenho a equação da redução da prata, então eu percebo o seguinte, percebo que 1 mol de elétrons é necessário para formar 1 mol de prata. Tudo bem? Tudo. Mas veja, elétrons têm sempre 96.500 coulombs. Essa é a constante de Faraday, é um valor constante. Se 1 mol de elétrons tem 96.500 coulombs, eu preciso de 1 mol de elétrons para formar 1 mol de prata metálica. E 1 mol de prata metálica tem uma massa de 108 gramas. É a massa molar, né? Veja, o exercício quer que você obtenha 27 gramas de prata metálica. Então, para você formar 27 gramas de prata, qual é a quantidade de carga nesse X? Então, esse X, 24.125 coulombs, é a carga elétrica que você vai precisar, que você vai usar depois nessa equação aqui para achar o tempo que leva para você depositar 27 gramas de prata. Ah, tudo bem, entendi. Obrigado. Nada. Dúvida aqui, galera? Não. Pessoal? Não. Tá tranquilo? Muito bem. Então, veio aí, na página 54, temos atividades, exercícios, né? Exercício 1, 2, 3, 55, exercício 4, 5, 6, 7 e 8, 9. Na página 56, mais divertimento para vocês. E aí tem esse texto, na página 57, com relação às baterias recarregáveis, para vocês darem uma lida e responderem os itens A e B. Tranquilo, galera? Sim. Sim. Beleza, então, tempinho aí para vocês já começarem esses exercícios. Deixa eu só ver aqui um outro vídeo que eu tinha selecionado, que mostra um pouquinho do que eu estava falando até agora. Jogo rápido, né? Pera lá. Deixa eu achar a parte certa dele aqui. Vou tentar colocar para você que não sei se o áudio vai sair muito bem. Só para ilustrar um pouco mais, sabe, o que eu estava comentando aí com vocês. Se não estiver saindo o áudio aí, me avisa, pessoal. O quanto de massa vai ser para controlar, é isso que a gente vai aprender. Então, o grande pesquisador, o grande cientista dessa parte quantitativa de eletrônicos foi o Michael Faraday. Tá meio baixo só o áudio, já.
É, o modo está ruimzinho, né? É a corrente vezes o tempo. E um É, molde dá pra elétrico de explicar, segundo tá mais meio fácil. baixo. Elétrico de 96.500 coulombs aproximadamente. Esse 96.500 equivale a 1 Faraday. Lembrando que Q é igual a ET, onde I é a corrente elétrica em ampere, tempo em segundos é o T, e que é a carga ampere sobre segundo, que é Coulomb. Vamos pensar o seguinte: qual tempo seria necessário para a total deposição de 13 gramas de cobre a partir de uma solução contendo cloreto de cobre 2 e uma corrente de 10 amperes? Então, quero depositar 13 gramas de cobre nessa solução. O primeiro passo é pegar o cloreto de cobre e saber qual é o cobre que está ali, o cobre 1 ou o cobre 2. Quando você faz a separação, os íons são esses, cobre 2+, Cl-. O cobre 2+, ele precisa de 2 elétrons para virar cobre 0, ou seja, um átomo, ou melhor, um íon de cobre 2+, ele ganha 2 elétrons e vira um átomo de cobre 0. Então, 1 mol de cobre 2+, recebe 2 mol de elétron, formando cobre 0. 2 mols de elétron é 2 vezes 96.500 coulombs. 1 mol de cobre 0, massa do cobre na tabela periódica, 65 gramas. Então, minha carga elétrica para depositar 65 gramas são 2 vezes 96.500 coulombs. Se eu quero depositar 13 gramas, eu acho a carga elétrica. A carga elétrica é de 38.600 coulombs. Mas ele não quer isso, ele quer o tempo. Como Q é igual a IT, a carga é 38.600, I é 10 amperes, ele forneceu essa informação, e o tempo eu vou calcular em segundos. Tempo igual a 3.860 segundos. Deu para acompanhar aí, turma? Deu? Então, é isso, pessoal. Aspectos quantitativos, né, na eletrólise, você sempre vai considerar que 1 mol de elétrons transporta uma carga de 96.500 coulombs. Esse número é chamado de constante de Faraday. Então, 96.500 coulombs corresponde a 1 Faraday de carga elétrica. Tem bastante exercício para vocês se divertirem. Na próxima aula nós voltamos para corrigir esses exercícios e damos sequência aí no nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Beleza. É quantos coulombs que equivale a um Faraday? 96.500. Obrigada. Você obtém esse número multiplicando, né, a quantidade de elétrons em 1 mol. Se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 elétrons, se você multiplicar 6 vezes 10 a 23 pela carga de 1 elétron, a carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19, essa conta, né, 6 vezes 10 a 23, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, vai gerar esse número, 96.500. Então, é a carga de 1 mol de elétrons, 96.500 coulombs, que corresponde a 1 Faraday. Ok, galera? Ok. Pessoal, um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até, Jota. Fica com Deus. Você também. Um abração a todos.